noite, pessoal. Eu sou o William Brizola, sou gerente executivo aqui na Rovergia Condomínios. Eu queria desejar uma boa noite, agradecer a todos pela participação, por mais uma vez estarem nos acompanhando aqui na nossa live. Queria dizer que hoje a gente está trazendo um assunto bem polêmico na questão condominial, que é o seguro, né, que é a parte das apólices, que é a parte do ressarcimento, enfim, tirando as dúvidas dos senhores. De forma mais interativa, posso dizer assim, a gente vai fazer um bate-papo. Para isso, convidei o proprietário e gerente da empresa LPM Seguros e Corretor de Imóveis, o Luca Perrone, que vai estar nos auxiliando aqui, esclarecendo todas as dúvidas com relação ao seguro, para trazer conteúdo, novidade, tudo que está relacionado ao mundo do seguro condominial, né, Luca? É isso mesmo, William. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por nos deixar tirar essas dúvidas e esclarecimentos, né? E realmente nós vamos hoje fazer um bate-papo bem informal para tirar todas essas dúvidas, né? São dúvidas da onde entra a responsabilidade do condomínio e a responsabilidade do condômino. Como eu falei no início, pessoal, hoje a gente vai fazer um pouco mais interativo, né? Elencamos algumas perguntas que já são corriqueiras do nosso dia a dia relacionadas ao assunto seguro, e essas perguntas foram trazidas para a pauta e eu vou trazê-las para o Luca aqui para que ele possa nos esclarecer essas situações e tirar todas as nossas dúvidas. Mas no decorrer da transmissão eu peço que os senhores também, havendo dúvidas, enviem para nós para que a gente possa, o pessoal do suporte possa estar respondendo aí no bate-papo para vocês. Peço também, reforço para que nos sigam aí nas redes sociais. Periodicamente a gente está trazendo novos conteúdos relacionados ao mundo condominial, essa vivência condominial, para que possamos manter sempre todos atualizados sobre as novas legislações. E se os senhores puderem seguir, a gente já tem vários assuntos lá com relação à cobrança, com relação à parte da responsabilidade civil e criminal do síndico, o último que a gente fez com relação à manutenção preventiva. Então tem bastante coisa bacana lá para acompanhar nas nossas redes sociais. Vamos lá, então, Luca, tá preparado? Posso descarregar o conteúdo aqui, então? Por favor, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar do simples, né? Como que é feito o cálculo da cobertura simples, né? Que é o básico da nossa apólice. Cobertura básica, nós fazemos o cálculo como? Nós pegamos o valor da venda do imóvel, né? O valor vendável, e pegamos o valor de 70%. Por que 70%? Porque é o valor para reconstrução da edificação. Então não é o valor de venda do imóvel, é o valor para reconstrução da edificação. Lembrando que em qualquer sinistro de explosão, incêndio, o empreendimento ele vai para baixo, mas o terreno ele continua. Então a cobertura básica ela é realizada dessa forma, o cálculo, né? Entendi, é bom que fique bem claro para o pessoal, que às vezes o pessoal confunde um pouquinho, né? Tu pega a apólice, analisa o valor total da apólice, o valor de venda de todos os imóveis, tipo, pô, eu não vou conseguir reconstruir, mas é que o valor de venda não está relacionado ao valor de reconstrução, né? Sim, com certeza. Até porque a nossa região ela tem um valor de venda muito, muito alto e é uma região muito valorizada, né? Sim. E com essa valorização, acredito que ela deve também impactar não só nos imóveis, mas também na questão da reconstrução, né, Luca? Então, é legal a gente trazer com que frequência a gente precisa fazer, que é necessário atualizar esse valor da cobertura básica simples, né? Isso é uma pergunta muito interessante e muito importante. Nós consideramos que todo ano deva vir a questão da avaliação das coberturas, tá? Por quê? Porque a inflação do nosso país altera o valor do custo dos materiais para uma reconstrução. Então a defasagem pode prejudicar aí bastante uma indenização. Então o correto é a cada ano vamos fazer uma nova apólice e reavaliar o valor da básica simples. Isso mesmo. Isso mesmo. E o maior temor, vamos dizer assim, né? Porque seguro é uma coisa que a gente costuma falar aqui na administradora, que a gente paga para não usar, né, Luca? Como seguro e entre outras prevenções que a gente tem. Mas assim, quais são os principais fatores que podem resultar na negativa de um ressarcimento? Então, os principais fatores que nós consideramos são a não leitura e análise das condições gerais de cada cobertura, né? Bem como a demora da entrega da documentação em um sinistro, né? A questão de substituição de peças sem a necessidade. Por exemplo, deu um problema num elevador. A peça é substituída, porém a peça ela poderia ser consertada, né? Isso causa uma negativa. E também a retirada de uma peça sinistrada, né? E não guardada. Por quê? Porque às vezes a seguradora ela
paga a peça, mas ela quer ver a peça sinistrada, né? Sim. E o pessoal coloca fora ou leva, né? Isso acarreta numa negativa de sinistro. Para avaliar se o que de fato ocorreu com aquela situação coincide com o que está previsto na apólice, basicamente, né? Isso mesmo. Lucas, a gente sabe que dentro do condomínio existem algumas obrigações que são normas da BNT, regulamentações de bombeiro. Uma delas que a gente fala muito que é a questão do sistema de combate contra incêndio, né? Que tem que ser feito anualmente. Em caso de não cumprir dessa norma, isso pode impactar no não ressarcimento do seguro? Sim, com certeza. Por quê? Porque a seguradora ela analisa se as questões de incêndio estão adimplentes, elas estão em dia. Por quê? Porque tudo que não estiver devidamente revisado, extintores vencidos, causa um agravamento prejudicial num combate ao fogo, né? Então isso pode realmente ocasionar uma negativa de sinistro. Entendi. Analisando uma apólice de seguro, né? Qual que é a melhor maneira de a gente visualizar uma apólice de seguro? Digo, tipo, os principais itens que a gente tem que verificar. Quando a gente vai pegar uma apólice anterior, vou renovar, peguei minha apólice, comecei a ser síndico hoje, vamos dizer assim. Nunca fui síndico, tô lá olhando a minha responsabilidade, o artigo 1348. Paulo, tem que fazer o seguro. Olha lá, tá vencendo, o que eu tenho que analisar na apólice? É fundamental primeiro que seja analisado as necessidades do condomínio, né? Vamos dar um exemplo simples. Quantos elevadores tem o condomínio, quantos portões, né? São algumas necessidades. As coberturas principais que nós consideramos numa apólice de condomínio, o que são? A básica, né? Que abrange a questão de incêndio, explosão, sim, né? Essa questão de queda de aeronave. Dano elétrico, pois acontece muito com os elevadores. Ruptura de tubulação, que é uma cobertura nova, porém muito utilizada, que é a ruptura dos canos nas áreas comuns do edifício, né? E é uma cobertura que é bacana, que tem à disposição agora, que é como tu falou, é nova, sim, que nas apólices que se a gente pegar poucos anos anteriores não era muito vinculado, não era, embora se exista muito problema no âmbito condominial. E é bacana, né, o pessoal avaliar o custo, se vale a pena ou não, e trazer mais essa cobertura, né? Sim, complementar a apólice. Realmente, é muito interessante. A questão também de portões, né? A cobertura de vendaval, algumas seguradoras elas englobam a questão de portões, impacto de veículos, né? Essas são coberturas que são fundamentais numa apólice. Responsabilidade civil e síndico, né? Que já é obrigatório. Então essas são coberturas que nós sempre indicamos os síndicos analisarem, né? Os valores, ver se está dentro do que abrangeria em um caso de sinistro. Que a responsabilidade civil que tu falou, ela tem os dois lados, né? Eu já vi em algumas asseguradoras elas fazerem a responsabilidade civil do síndico e condomínio separado, a cobertura da apólice lá, 200 mil para cada uma, ou às vezes até junto, né? Civil, condomínio e síndico, 400 mil, 500 mil, dependendo do grau, vamos dizer, do condomínio, né? Isso é legal para quem acompanhou nossa última live, que fala sobre a responsabilidade civil e criminal do síndico. O artigo 1348 ele traz várias situações que responsabilizam o síndico hoje com relação à parte da responsabilidade do condomínio, né? Então, se eventualmente o condomínio sofrer, o condomínio ou mesmo o síndico receber um processo na vara civil, hoje o seguro pode também ter esse amparo que vai garantir aí uma maior tranquilidade para o síndico, né? Eu estava brincando, o Dr. Júlio estava conosco aqui falando sobre na penúltima live que a gente fez com relação à responsabilidade civil e criminal do síndico. Se o síndico começar a analisar só o que tem de responsabilidade, ele acaba correndo do cargo, né? Mas não é só a responsabilidade, pessoal. A gente tem o seguro aqui que também nos garante uma maior tranquilidade em caso de havendo um sinistro nesse sentido. Verdade. Falando em sinistro, qual o tempo médio, assim, Luca, que leva um processo de ressarcimento, né? Porque às vezes o pessoal se pega um pouquinho nisso, né? Porque às vezes eu tenho seguro, aconteceu o sinistro, no outro dia, uma semana depois eu já quero o dinheiro de volta para poder fazer a manutenção. O que tu tem para trazer de informação para nós aí? Como é que funciona esse processo? Qual o tempo médio? Verdade, William. Essa é uma pergunta bem corriqueira e algo bem recorrente, né? O prazo médio ele vai de acordo com a entrega da documentação. O primeiro passo que o pessoal do condomínio tem que fazer é juntar a documentação solicitada pela seguradora, tá? A partir disso, a seguradora ela vai analisar se vai precisar de uma regulação, contratar um regulador, né? O tamanho do sinistro que ocorreu é fundamental também para essa necessidade. A seguradora analisando isso, o regulador dando ok, que é uma questão rápida, eles têm 10 dias úteis para analisar.
Depois da análise e aceitação, 7 dias para o pagamento da indenização. Mas isso varia muito conforme o tamanho do sinistro, né? Então é uma coisa bem tranquila. E varia também do processo, né? Agora vamos puxar a sardinha, né? Claro. Varia muito da assessoria, né? Trazida para essa, vamos dizer, levantamento de documentação, né? Porque hoje, para você que acompanha no dia a dia, você sabe que existe uma gama de informações que você tem que levantar para poder chegar a ter esse ressarcimento. Então, a assessoria, desde a parte do corretor, tanto também da administradora que assessora e dá um suporte muito necessário para que isso aconteça de maneira ainda mais célere, né? E, pessoal, Luca, quer dizer, o seguro condominial, isso aqui é uma pergunta que a gente elencou que vai variar de acordo com cada pólice, mas acho que é um assunto bem polêmico, é um assunto que às vezes acaba impactando bastante na questão condominial, né? Vamos lá, então. O seguro condominial cobre prejuízo referente a furto de objetos pertencente a condôminos na garagem ou áreas comuns do condomínio? Não cobre. Por quê? Porque existe a cobertura de seguro residencial. O seguro de condomínio ele é para abranger a parte das áreas comuns da edificação. Então, todo ou qualquer prejuízo que ocorrer dos condôminos, né, teria que ser abrangido por uma apólice do próprio condômino, né, um seguro da unidade dele e não do condomínio. Até porque quando é feita a avaliação, no empreendimento e ali não existia nada, né? Então ali você pode alocar diversas coisas e cada item deveria ter um seguro, aquela situação em específico, né? Isso mesmo. Mas existem algumas coberturas, Luca, que vamos dizer, eu poderia incluir na apólice um furto, por exemplo, daí vamos dizer, encareceria um pouquinho a mais, acredito eu, mas existe hoje essa possibilidade? Ela existe, mas são coberturas que são contratadas que acabam encarecendo numa demanda grande uma apólice do condomínio, né? Por exemplo, dá para se colocar a cobertura básica, né? Cobertura de incêndio também para as unidades dos condôminos, né? Que também acabaria incluindo ou cobrindo, né? Tranquilamente. Dando esse suporte, né? Mas geralmente é contratada a cobertura de seguro residencial para cada unidade, porque é uma cobertura, é um seguro bem barato, né? E é de responsabilidade do condômino, né? Sim. Essa básica simples, Luca, essa aqui é uma pergunta que veio de um cliente nosso, então a gente trouxe também perguntas que foram elencadas dentro do período com que a gente tinha a previsão da nossa live de hoje. A gente interpelou alguns clientes e eles nos passaram algumas perguntas. Então, apesar de a gente já ter um pouquinho abordado a básica simples, eu queria aprofundar um pouquinho mais. Então, a pergunta que ele traz aqui é que vê frequentemente no condomínio uma cobertura chamada básica simples, que é o que a gente já trouxe no início, né? E qual que é a finalidade real dela, né? Os itens que estão expostos ali na básica simples. Perfeito. A básica simples é uma das coberturas que são obrigatórias na contratação do seguro. Ela abrange a parte de incêndio, né? Então, que venha acontecer um incêndio nas áreas comuns, né? Ou danificar o condomínio inteiro, né? A parte da cobertura de explosão, venha a ocorrer uma explosão no condomínio. Queda de aeronave, tá? E também a fumaça. Muitas vezes o incêndio, a própria fumaça acaba danificando muitas coisas no condomínio, né? E isso também estaria coberto na cobertura básica. Entendi. Seguro é aquela coisa que realmente eu disse, né? Pra não usar, né? Porque quando tu fala de explosão, incêndio, nada a ver com condomínio. Esperamos a gente não ter muitos problemas relacionados a essa básica simples aí. E se tiver, estamos aí para auxiliar vocês. Com certeza. Quais as coberturas obrigatórias? Porque hoje o que a gente elencou ali na básica simples, algumas situações que podem ser colocadas, como eu usei o exemplo do furto ali, né? São opções, né? São opcionais que você... como comprar um carro, né? Eu posso comprar o simples ou eu posso comprar com alguns adicionais. Quais as coberturas obrigatórias? Que essa é o que a legislação determina que eu não posso deixar de ter no seguro do meu condomínio. As coberturas obrigatórias são a básica, né, como falado anteriormente, e a cobertura de responsabilidade civil e condomínio, né? Tem algumas seguradoras que colocam ambas juntas, né? E tem seguradoras que separam, né? Mas geralmente elas são separadas. Então, a básica é responsabilidade civil e condomínio. Perfeito. A gente tem por hábito também colocar o seguro de vida do funcionário, né? Caso tenha um funcionário registrado, a gente também acaba adicionando essa policy, essa demanda por uma questão trabalhista. E de quem que é a responsabilidade, Lucas, se não renovar o seguro, né?
Vamos dizer assim, tem uma obrigação, tem todo um amparo legal, e se não renovar? E se não acontecer a renovação conforme o que prevê a legislação? Daí nós vamos voltar para aquela parte que tu falou da responsabilidade de ser um síndico, né? A responsabilidade ela recai totalmente ao síndico. Por quê? Porque ela é obrigatória por lei. A partir do momento que você for eleito um síndico, constar uma ata, você é obrigado a contratar o seguro. Caso você não contrate, a responsabilidade é sua. Então, se acontecer um sinistro, vai ter que sair do bolso do síndico a indenização do condomínio. É coberto por lei, até o William, como gestor da parte de condomínios, sabe exatamente qual é a lei. Sim. Pessoal, e a questão, uma coisa que é bastante falada no dia a dia aqui de condomínio, não é só a questão do seguro condominial, mas é do seguro residencial. A gente tem trazido para os nossos clientes de forma bem efusiva, posso dizer assim, a obrigação não legal, que é como a gente está falando do seguro, mas a obrigação responsiva de você fazer um seguro residencial também, né? De você ter um seguro para os apartamentos. Porque hoje, em decorrência de um sinistro, muitas vezes do apartamento, pode causar um prejuízo também no condomínio, né? Então, e até para segurar o teu bem, né? Porque muitas vezes o investimento que se faz para adquirir um imóvel é quase que equivalente para você montar a tua mobília, as situações que você precisa para você tornar aquilo um seu lar, a sua casa, a residência para sua família, né? Complementando a isso, uma das perguntas aqui que eu gostaria que o Luca nos complementasse também, o condomínio ele tem algum tipo de obrigação de contratar esse seguro que eu falei, que é o seguro do apartamento? Não, nenhuma. Isso é de responsabilidade total dos condôminos, né? Cada condômino contrata para sua unidade. Até porque é um seguro com um custo muito baixo, né? E possui assistências, é bem interessante o condômino estar contratando para não prejudicar também o seu vizinho e também estar protegendo o seu patrimônio, né? Perfeito. A pergunta que eu vou falar agora, o pessoal foi um pouco criativo, tá? Eles trouxeram uma situação aqui bem bacana para nós imaginar, né? Eu estou imaginando a situação aqui. Ó. Se o veículo desgovernado, já estou imaginando para a gente ver como é que a coisa vai acontecer, né? Meu Deus. Bater no portão do prédio e posteriormente fugir do local. Já temos uma fuga também na cena, para tu imaginar. O seguro condominial cobre os prejuízos? Sim, se for contratada a cobertura de vendaval, impacto de veículos, ele vai estar amparando também a parte do prejuízo causado no condomínio, né? Mas tem que ter essa cobertura. Tem seguradoras que separam a parte de vendaval e a parte de impacto de veículos. Perfeito. Então é muito importante o síndico verificar essa parte antes de contratar, né? Perfeito. E o legal é você explicar bem isso, que antes de eu fechar, se isso não vem descrito na pólice, eu questionar, né? Questionar, está previsto isso, não está previsto isso, né? Pra gente ter essa percepção de quando precisar, a gente ter a certeza de que aquilo ali está de fato amparado, né? Perfeito. Não adianta depois perguntar depois do ocorrido, né? Essa aqui é uma pergunta que eu considero muito importante, porque muitas vezes demanda de um valor muito alto e diferente, graças a Deus, né, quando se fala de um incêndio, a gente vê com mais frequência em condomínio. Graças a Deus, incêndio a gente não tem visto muito, né? Caso um funcionário processe o condomínio por questões trabalhistas, existe alguma cobertura que possa cobrir os prejuízos judiciais? Existe uma cobertura que ampara, que é de responsabilidade civil, né? Tanto o síndico ou o condomínio. Mas ela ampara caso haja uma negligência, alguma falha, algum problema, né? Isso estaria tranquilamente amparado nessas coberturas. Então hoje a responsabilidade civil do síndico, claro, que quando a gente fala, pessoal, do sim e não da cobertura, tudo depende de cada processo de sinistro, né, Lucas? Com certeza. Não adianta a gente generalizar, né? Porque assim como na legislação também, quando a gente pergunta, esse processo eu vou ganhar ou não vou ganhar? Tipo, cada processo é um processo, cada situação é uma situação, e o seguro da mesma forma. Então, depende de várias situações, mas num contexto geral, são vários fatores. A cobertura de responsabilidade civil, ela teria um amparo também para essa questão trabalhista. Então. Perfeito. Que bom. Essa aqui é uma situação que acaba acontecendo bastante em condomínios e eu acho que é legal o pessoal ficar por dentro dessa situação, porque às vezes se fala muito, vamos dizer, é o seguro do prédio, do empreendimento, e não tem nada relacionado, né? Então a pergunta é: no apartamento localizado acima do meu tem uma infiltração que está atingindo meu apartamento e danificando todos os meus móveis, parte dos meus móveis. Gostaria de saber se tem como acionar o seguro do meu prédio para isso.
Não há possibilidade. Por quê? Porque é um dano causado pelo seu vizinho, pela unidade de cima. Então, automaticamente, o vizinho ele deveria ter a pólice de seguro residencial dele, né? E daí, na cobertura de responsabilidade civil, estaria cobrindo essa infiltração, né? Caso ele não tenha, ele vai ter que arcar com esse prejuízo, né? E consertar a unidade que ele está danificando. Se a gente mudar um pouquinho o contexto, Luca, se na apólice do seguro tiver aquela ruptura hidráulica, que a gente citou há pouco, que é uma novidade que está sendo trazida agora para as apólices, e esse cano, essa ruptura vir da prumada do condomínio, aí sim teríamos um amparo do seguro. Certo? Perfeito, é uma ótima colocação. Isso mesmo. Aí teria cobertura. Se for causado das áreas comuns, teria cobertura e cobriria tranquilamente a unidade danificada. Porém, como vem de uma unidade para outra, aí não, né? Aí não teria cobertura. Aqui uma questão de vaga de garagem, carro, que eu acredito que também é uma coisa que muitas vezes devem questionar lá na corretora, Bastante. que a gente acaba ouvindo bastante aqui na administradora, né? Bastante. Recentemente, meu vizinho, ao estacionar seu veículo na sua vaga de garagem, bateu no meu carro. Nenhum dos carros possuía seguro, né? Pessoal, façam seguro dos carros também, né? Vamos lá, não adianta a gente só estar falando do seguro do condomínio e o carro muitas vezes tem um valor também agregado e não ter esse seguro. Sei que meu condomínio possui seguro, pois acompanho nos demonstrativos. Como faço para acionar o seguro do prédio para cobrir meus prejuízos? Nesse caso, a apólice do condomínio não cobriria, né? É a mesma situação do seguro residencial, né? De responsabilidade do condômino fazer o seguro do automóvel. Então, a questão do condomínio não ampararia o automóvel, né? Então teria que ser falado diretamente com a pessoa que causou o prejuízo e tentar chegar num acordo, né? Para os reparos do veículo dele. Entre as partes. Isso mesmo. Perfeito. Luca, portão da garagem, né? A gente vê nos portões ali, a gente tem aquele sensor, que é o sensor de barreira, né? Que se o carro está embaixo ele não fecha, e alguns portões acabam optando por não ter esse sensor de barreira. E a pergunta é, caso o portão da garagem feche em cima do meu veículo, o seguro do prédio cobre? Tem essa cobertura? Eu posso deixar o carro lá embaixo? Ele cobre desde que haja a cobertura de responsabilidade civil de portões, né? Aí cobriria sem problema algum. Perfeito. Tem que existir uma cobertura específica para isso? Tem. Por isso que a gente pede muito que os síndicos analisem muito bem as necessidades do condomínio, né? Perfeito. Porque são casos que realmente acontecem. Resumindo, a pólice ela tem que ser montada como que frequentemente a gente percebe que há decorrência naquele condomínio, né? Isso. Não existe um padrão, dizer assim, ó, pessoal, faz essa pólice que vocês vão estar garantidos em todas as searas, né? Com certeza. Por isso que a gente sempre fala que é muito bom o trabalho em equipe. O que é o trabalho em equipe? É o trabalho em equipe da administradora, do corretor e do síndico, né? Essa sinergia é fundamental para uma boa pólice de seguro e evitar problemas futuros, né? Em casos de sinistro. Perfeito. Devido a um problema no sistema elétrico do meu condomínio, alguns de meus equipamentos eletrodomésticos foram danificados. Gostaria de entender melhor de quem é a responsabilidade do ocorrido. A responsabilidade é da Celesc, né? Que é a empresa que abastece a nossa cidade, né? Danificando dentro da parte da unidade é de responsabilidade de um seguro residencial na cobertura de danos elétricos. Se danificar as áreas comuns, né? Aí automaticamente a apólice de condomínio, na cobertura de danos elétricos também, estaria amparando os prejuízos. Isso vamos deixar bem claro na questão do posicionamento ali com relação à responsabilidade, que a pergunta aqui ela não traz dessa forma, mas aqui vai variar também com relação ao motivo, né? O que motivou aquilo ali. Sim. Se foi, por exemplo, uma falta de manutenção no equipamento elétrico que deu problema no equipamento total e ocasionou na queima dos eletrodomésticos, o condomínio acaba tendo responsabilidade. Isso mesmo. E daí, quem sabe, poderia enquadrar alguma coisa na apólice, né? Eventualmente foi por uma oscilação de energia ocasionada pela demanda. Aí sim teria, como tu posicionou, a questão da Celesc. Então também vai variar, abrindo um pouquinho mais para a gente não entender que assim como eu falei antes, na totalidade, né, vai variar de acordo com o fato gerador dessa situação, né, para a gente também poder relacionar essa obrigação. Isso mesmo, e é até bom salientar que no verão acontece muita oscilação da rede elétrica. Então, no verão, a tendência de acontecer esse tipo de situação é muito grande. E por isso que a gente fala de fazer o seguro residencial e o do condomínio que é obrigatório por lei. Se a gente for ver o que a demanda que a gente tem de pessoas aqui é muito grande, então Sim. Acaba que tudo
fica um pouco sobrecarregado no verão, né? Não é só a parte da energia, a gente vê no contexto geral, né? Verdade. Todo supermercado que a gente vai, então tudo acaba sendo impactado. Mas que bom, né, que a gente pode aí recepcionar bem os turistas, o pessoal que vem para nossa cidade, vem conhecer as nossas praias aqui. Pessoal, sempre que vierem à nossa cidade, se tiverem a oportunidade de conhecer a nossa administradora Rodejan, passe aqui, tome um café, vão lá na corretora do Luca, verdade, né, bater um papo, a gente também está à disposição. E para nós fechar, Luca, não quero me estender mais, eu acredito que foi bem produtivo esse nosso bate-papo, né? O pessoal também está mandando as perguntas aí, o pessoal está respondendo no nosso suporte, está respondendo no bate-papo. Agradeço aí quem pôde participar, quem pôde hoje estar aqui acompanhando a nossa live com mais novidades. A renovação do seguro, já deixamos claro, né? Mas ela é obrigatória. Por quê? Correto. É obrigatória para poder garantir, né, todas as unidades, a manutenção e conservação do condomínio, né? Ninguém está livre das intempéries do dia a dia, então é fundamental que se tenha uma apólice de seguro bem amparada. E nós indicamos muito que seja analisado o profissional que está oferecendo e ofertando para vocês, o especialista, né? E também a administradora de condomínio, porque é fundamental para evitar qualquer problema futuro. A obrigação vem atrelada do que a legislação traz, né? Desde a 4.591 de 64, quanto, como eu falei, na 10.406, o artigo 1.348 traz na responsabilidade do síndico em fazer o seguro para a garantia da seguridade do empreendimento. Pessoal, o que tínhamos, vamos dizer assim, de conteúdo para hoje era esse. Acredito que deu para tirar bastante dúvida dos senhores, e o que a gente não conseguiu trazer hoje aqui de conteúdo e ainda existindo dúvidas, reforço o convite para que nos visitem aqui na administradora. Queria mais uma vez agradecer a disponibilidade do Luca aqui, a estar aqui conosco, trazendo as informações para vocês. Desejo a todos aí uma boa noite e dizer que a nossa administradora tem a preocupação de periodicamente trazer o conteúdo para vocês, porque a gente sabe o quão vamos dizer, desafiante ser síndico e muitas vezes condômino nos nossos condomínios da vida, né? Então, as nossas portas estão sempre abertas, pessoal, independente se é cliente ou não é cliente, para tirar dúvidas, para que a gente possa aí, com a vivência que a gente tem de 29 anos de história em administração condominial, a gente faz aniversário agora em setembro, 29 anos, então, para que a gente possa contribuir ainda mais com algum problema, alguma situação que possa estar ocorrendo no seu condomínio. Eu também agradeço muito a oportunidade de estar esclarecendo e tirando dúvidas, né, dos condôminos, porque isso é fundamental, né? É muito importante que a gente saiba até onde vai a responsabilidade do condomínio e do condômino, né? Então, muito obrigado mesmo ao grupo Rodejan, ao William, né? E me coloco totalmente à disposição, eu, Luca Perrone e a LPM Imóveis e Seguros, né? Também somos localizados em Itapema. Caso vocês queiram tomar um café conosco, tirar dúvidas também, o pessoal da Rodejan pode passar o nosso contato a vocês. Obrigado e uma ótima noite para vocês. Boa noite, pessoal.